Hoje é segunda-feira e é dia de Fer me explica. Sinto muitas dores de cabeça, com certa frequência. O que pode ser? Olha, Fê, diversos fatores podem estar influenciando para o surgimento dessa dor de cabeça, né? A gente tem que primeiro entender que dor de cabeça que é essa. Se é uma cefaleia tensional, se é uma enxaqueca. Então é importante a gente conseguir caracterizar. Eu fiz um vídeo em que eu explico a diferença entre as duas. Dá uma procurada no meu feed e aí você vai conseguir entender melhor se você tem uma enxaqueca ou se você tem uma cefaleia tensional. E aí as causas podem variar de acordo com o tipo de dor que você tem. Tudo bem? Quando eu choro, minha cabeça começa a doer imediatamente. Eu fiz um vídeo sobre isso também, sobre choro e enxaqueca. Bom, é importante você observar que o porquê que a sua dor de cabeça pode surgir. Primeiro, pelo fator que causou o choro, né? Que é um estresse, que pode ser uma sobrecarga física, mental ou até mesmo emocional, né? Esses sentimentos mais tristes também desencadeiam o choro e isso é um estresse gerado no nosso corpo, né? E aí, como resposta, a gente tem o choro, que gera uma desidratação. Então, são dois fatores que estão relacionados no caso do choro. O estresse, que causou o choro, e a desidratação, que foi uma consequência do choro. Tem que observar esses dois fatores. Minhas dores são de um lado para o outro. O que fazer? Dói um lado do rosto e a cabeça, depois muda para o outro lado. Olha, Rosália, isso acontece mesmo, é bem frequente, tá? As crises de enxaqueca, às vezes elas variam de região e isso pode acontecer até na mesma crise. Então pode ser que no começo da crise você esteja com uma dor mais frontal e depois ela curse para uma região mais occipital ou mais temporal. Então não tem muito o que fazer para você não ter essa distinção de regiões. O que a gente tem que fazer é um trabalho preventivo adequado para a gente conseguir controlar os fatores que estão em desequilíbrio no seu corpo e que estão propiciando que você entre nessas crises de enxaqueca. O que pode te ajudar são as compressas frias, a automassagem e as mudanças de hábito, mas para isso a gente precisa entender o que está em desequilíbrio no seu corpo. O que posso fazer quando estiver em crise e já ter tomado vários remédios e mesmo assim a dor não passar? Olha, Rosângela, a primeira coisa que você tem que fazer é não tomar vários remédios, tá? Então, se a sua crise costuma sempre evoluir para uma dor muito intensa, você toma um remédio no começo da crise e a gente vai tentar fazer essa manutenção para a crise não evoluir de outras formas naturais. Agora, se a sua crise não tem o costume de ficar muito intensa, ou seja, incapacitante, aí a gente faz sempre primeiro todas as técnicas naturais e se não resolver a gente entra com a medicação, tá? Então é importante você não tomar diversos remédios, porque esses diversos remédios fazem com que você continue nessa crise, você não consegue sair dessa crise, ela se prolonga por muito tempo, ou eles podem até diminuir a sensação de dor momentaneamente, mas no dia seguinte você vai ver que você vai entrar em crise de novo e a crise vai estar mais forte do que no dia anterior. Tem que tomar bastante cuidado com o uso excessivo de analgésicos. Fer, ouvi dizer que quando tomo anestesia RAC aumenta as dores de cabeça. Depois que já fiz 2 cesarianas, sinto minha cabeça doer mais. É verdade? Olha, algumas pessoas têm sim uma relação com a dor de cabeça e a RAC, mas isso é uma coisa que é muito rara, tudo bem? Isso permanecer. Pode ser que você tenha uma cefaleia pós-RAC logo depois do seu parto. Isso é um pouco mais comum. Agora, você manter uma dor por muito tempo depois que você fez a RAC, isso não é comum, isso é muito raro. É muito mais provável que por conta do parto você tenha tido diversas outras alterações na sua rotina e na sua vida que geraram um desequilíbrio no seu corpo, e aí isso sim tá gerando as crises de enxaqueca, do que o fato da RAC estar relacionada à sua dor em si. Enxaqueca é hereditário? Pois minha mãe tem, eu tenho, todos os meus familiares sofrem com esse problema, minha filha já tem. Olha, nem sempre, tá? Por mais que exista, assim, uma relação hereditária, quando existe essa relação, é num tipo específico de enxaqueca, que a gente chama de enxaqueca hemiplégica familiar. Quando a gente tá falando de enxaqueca comum, enxaqueca clássica, não necessariamente vai existir uma relação hereditária. Fer, amo suas dicas, muito obrigada. Por isso, fico muito preocupada com essa enxaqueca. É normal sentir a sensação... É normal sentir essa sensação de que essa dor vai me levar à morte? Ou melhor, posso vir ter uma dor tão forte e não suportar e vir a óbito? Não, isso não acontece. Essa sensação que você tem de que quando você está durante a crise você pode morrer, pode estar muito mais relacionada com uma crise de ansiedade, tá? Os distúrbios de ansiedade estão intimamente relacionados
com a enxaqueca. E as crises de ansiedade, elas dão mesmo essa sensação de que a gente está com risco iminente de morte, tá? Então é importante a gente investigar para tratar essa ansiedade e tratar essa enxaqueca também. Fer, é verdade que quem tem enxaqueca com aura não pode tomar medicamentos para dor nas crises pelo risco de ter AVC? Apenas analgésicos comuns que sequer minimizam a situação? Obrigada por suas orientações, estão nos ajudando muito. Olha, Vilma, isso é verdade, tá? Quem sofre com enxaqueca com aura tem que tomar muito cuidado com os tipos de remédios que tomam. Agora, a questão de você dizer que esses analgésicos comuns não fazem nem cócegas na sua dor, é importante a gente ponderar, porque na verdade eles não têm que ser utilizados com frequência. A gente tem que tentar controlar as crises através de métodos mais naturais possíveis. E é isso que a gente faz aqui no Empoderamento. Por isso que eu dou tantas dicas para vocês de como controlar essas crises sem precisar tomar o remédio. Fer, aquele chá que vem no sachê de limão com gengibre também é bom para enxaqueca? Olha, Rosângela, do que tomar esses chás prontos que são industrializados, é muito melhor você comprar o gengibre e o limão e fazer o seu próprio chá, tudo bem? Aí, se você puder acrescentar outras ervas que potencializam esse efeito anti-inflamatório, também é bacana. Outra coisa que é importante é você observar se você reage ou não ao limão, tá? Pode ser que ele também contribua para o surgimento de crises em algumas pessoas. Não é o meu caso, por exemplo, então isso varia de pessoa para pessoa. É importante a gente observar. A gente vai começar agora um tratamento e a gente vai conseguir dar uma olhada nisso.